graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja. O Brasil está precisando de paz, são dias difíceis e nós devemos nos unir a Deus para que possamos resistir os dias que não são fáceis. Vamos mais para um estudo bíblico. Hoje é em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2 ao 16. Eu vou fazendo a leitura e os irmãos vão acompanhando, mas se tiver a Bíblia ao lado, por favor, abram para que nós possamos aprender hoje mais um pouco a respeito deste assunto. O tema é: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Mas é verdade, o espírito mundano, as pessoas chegam na igreja e não procuram ler a palavra do Senhor, não buscam comprometimento com a palavra, e traz algumas referências do mundão, referências culturais, e fica na igreja sem elevado entendimento, como crianças espirituais, muitas vezes causando dissensões no meio da igreja, ou falatórios que são indesejáveis para o crescimento da obra de Deus. Mas faz parte do processo. Toda a igreja passa por isso, e quando a pessoa é chamada de criança espiritual, ou seja, está iniciando a sua vida espiritual, conforme o Evangelho, ela encontra algumas dificuldades, porque existem alguns confrontamentos entre claridade e escuridão. A claridade e a escuridão não combinam. O conhecimento e a ignorância se opõem. Luz e trevas se separam. Paz e confusão não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas trazem esta orientação de fora e quando chega na igreja tem dificuldade inicialmente para adaptar-se ao Evangelho, mas é um processo, porque a conversão ela é processual. Ela começa do zero e vai para 1, 2, 3 até o grau 100, por exemplo, não é? É um crescimento que se dá a cada dia. Mas a igreja tem sido paciente, os pastores, pagam caro por isso, ou seja, em suportar o irmão com paciência, porque sabe, tem ciência de que é um processo mesmo, que as pessoas têm dificuldades iniciais para adaptar-se ao Evangelho e fazer parte do corpo de Cristo. Mas o importante é chegar-se à igreja. E a igreja tem o compromisso, a liderança tem o compromisso de orientar este irmão através do ensinamento da palavra, na escola bíblica dominical, nos cultos, em outros encontros que ocorrem na igreja. A igreja tem vários departamentos, por exemplo, a escola bíblica dominical. Mas não é todo mundo que frequenta a escola bíblica dominical, porque aprender requer esforço. E o nosso cérebro tem preguiça de pensar. Quando fala assim em estudar, as pessoas preferem acomodar-se, mas a igreja está sempre disponível com a escola bíblica dominical. Eu penso que numa igreja de 200 membros, aproximadamente 70, talvez um terço, vem à escola bíblica dominical, tenha esse comprometimento. E desses 70, talvez a metade tenha o comprometimento de assiduidade, mas de forma que eles aprendem e avançam muito mais e amadurece na fé e cresce espiritualmente do que aquele que não tem muito comprometimento com o ensino dessa palavra. O apóstolo Paulo fala assim, no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Coríntios: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então o apóstolo Paulo sabia, isso foi lá em Coríntios, mas também se aplica para a igreja de hoje, que nós não podemos falar muitas coisas para os irmãos, coisas de grandezas espirituais, porque eles não entendem, porque vai ter um choque mental, eles não vão compreender muito bem, porque o crescimento ele é gradativo. E seguindo no versículo 3, o apóstolo Paulo falou assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Então veja que as pessoas trazem isto com ele, porque aprendeu lá fora. É a inveja, dissensão, separação, confusão, fofoca, e as pessoas ainda trazem isso
para poder ser trabalhado e ser libertado dentro da igreja através da ação do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo chama isso de um homem ainda carnal, e nós temos ainda na igreja, não é? Isso faz parte, até normal, porque há de se compreender que a pessoa tem referências externas e chega com essa referência dentro da igreja, e para haver a mutação é necessário um tempo de ensino e aprendizagem. O apóstolo Paulo diz no versículo 5 assim: pois quem é Paulo? Aliás, no versículo 4, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, ou seja, a divisão. As pessoas às vezes ainda provocam divisão dentro da igreja, formando grupos. Um grupo de lá, um grupo de cá, muitas vezes prejudicando a harmonia, a relação, o relacionamento dentro da igreja. Pois normalmente acontece quando a pessoa tem alguns bloqueios, claro, mentais, por falta de visão de grupo ou mesmo dificuldade de relacionar-se. Então, isso prejudica a unidade, porque separa-se grupos. E uma vez separado, fica até mais difícil da pessoa se aproximar, porque a outra pessoa tem receio de deslocar-se para aquele grupo, com receio de ser não muito bem aceito. Isso deve ser evitado no meio da igreja. Grupinhos, não podem existir grupinhos. Tem que haver integração e respeito entre os irmãos. A integração é muito importante, porque fortalece a igreja e fortalece a unidade da igreja para o desenvolvimento da obra de Deus. Pois bem, no versículo 5, agora é o versículo 5, fala assim: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Pois bem, nós temos que entender que o pastor é um líder, e por ele, pela aprendizagem, pelo ensinamento dele, nós aprendemos, a igreja aprende através do ensinamento de um líder, através do ensinamento do pastor. Aqueles que têm mais experiências vão ensinando e vai pregando a mensagem de Cristo, e vai ensinando na escola bíblica dominical, e a pessoa vai aprendendo, de forma que ele aprende e cresce, ele se desloca do lugar que está, e também vai liderar e ensinar. A vida é assim, tem esse rodízio, o rodízio do crescimento. E ele ele migra da posição de aprendiz para ensinar a palavra do Senhor. Portanto, nós não podemos estar assim, dizendo, eu sou de fulano, ou elogiando uma pessoa, elogiando demais, viu como ele prega bonito, olha que legal, vamos para a igreja, tem um pregador que é uma bênção, e elogia a pessoa. Não, vamos elogiar a Cristo, o Senhor, porque se não for o Espírito Santo, a pessoa não teria condição de dar uma palavra sequer a respeito da Bíblia. Ele não teria condição de ensinar, mas o Espírito Santo que fortalece, usa as pessoas que têm dons e que têm habilidades da comunicação para ensinar a palavra do Senhor. Portanto, vamos elogiar a Cristo e não o homem. O homem nós vamos respeitá-lo, respeitar o irmão, respeitar o pastor e cooperar com ele. E cooperando com o pastor, nós estamos cooperando com Deus, cooperando com a liderança, nós estamos cooperando com Deus. Portanto, não podemos estar nessa de divisão, de achar que fulano prega muito lindo e a preferência é do outro. Você precisa estar atento à palavra do Senhor, o que diz o Espírito Santo através do instrumento dele, que é, no caso, o mensageiro, o professor, que seja o pastor. E andando para o versículo número 6, está escrito assim: eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Não adianta um plantar e outro regar se Deus não der o crescimento. Deus é a fonte de todas as coisas. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ninguém pode fazer nada sem o seu Jesus Cristo, porque ele é o fundamento. E nós somos a edificação do Senhor. Portanto, nós devemos estar atentos e saber que Deus é aquele que governa todo o universo, controla todas as coisas, vê tudo, faz a leitura do nosso pensamento, ele sabe todas as coisas. Olha, é fantástico, sabe? A criação de Deus é algo muito fantástico. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a beleza do Senhor e a beleza da sua criação. Portanto, devemos estar atentos na igreja, deixando os converseiros de lado, deixando os grupinhos de lado, mas nos integrando com a igreja totalmente e respeitando os irmãos
e amando os irmãos, compreendendo os irmãos. Muitas vezes o irmão chega na igreja com problema e alguém olha para ele e diz: esse irmão é muito chato. Mas não, o irmão está com dificuldade, está precisando de ajuda. E logo nós já entendemos que o irmão é muito chato, fazemos um pré-julgamento. A Bíblia diz que o julgamento do homem é como trapo de imundícia, porque só vê por fora e ainda vê errado, não é? Mas o Senhor é aquele que vê por fora, o Senhor é aquele que vê por dentro. Por dentro, Ele sabe da nossa imaginação, das nossas atitudes, das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Ele sabe. Muitas vezes o Senhor não atende a nós no tempo que nós desejamos e nós ficamos agoniados, clamando a Deus: Senhor, nos ajude nisso e naquilo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E, portanto, seguindo para o versículo de número 9, veja o que o apóstolo Paulo diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Se o crente cristão, este trabalha na obra do Senhor, já maduro espiritualmente, ele está cooperando com a obra de Deus, ele está levando a palavra àqueles que não conhecem ainda a palavra, aqueles que estão numa escuridão espiritual, aqueles que não têm entendimento da palavra. Você fala da palavra do Senhor para alguém que está com a mente cauterizada, com o conhecimento cauterizado, ele ouve, mas muito por alto e logo muda de assunto e prefere falar de outras coisas menos de Cristo. Mas o crente cristão, aquele que tem relacionamento com Deus, quando você fala em Deus e em Cristo, ele abre um leque de argumento para falar sobre a glória de Deus. Portanto, tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus e jamais para a nossa glória. Esse negócio da pessoa chegar no altar e começar a pregar, e começar a saltar, e começar a aparecer, e as pessoas começarem a aplaudir mais o pregador do que a Deus, está errado. Nós temos que aplaudir a Deus e glorificar a Deus pela vida do pregador, que canta, aquele que salta, aquele que está motivado, que está cheio da unção. Glorificar a Deus e agradecer a Ele pela vida do pregador, porque Deus o encheu de poder para que pudesse trazer uma mensagem para a igreja que possa edificar a igreja, mas a glória é de Deus. Então, repetindo o versículo 9, diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, ou seja, aquele que frutifica. Bom é frutificarmos para o Senhor, levar uma palavra de salvação. Ensinar é uma coisa extraordinária, porque o conhecimento transforma, e o conhecimento bíblico muda a vida das pessoas, transporta, não só transforma, mas como transporta do estado das trevas para o estado da luz, e ele passa a ser o que? Luz do mundo, candeeiro, aquele que ilumina as pessoas, que ilumina o ambiente, aquele que tem uma palavra de salvação. Então nós somos, no versículo 9, lavoura de Deus, dando fruto e fruto em abundância, e edifício de Deus. Veja, o Senhor Jesus Cristo é o fundamento, nós somos edifício, nós crescemos, fomos nascidos a partir de Cristo, nós nascemos a partir da rocha, uma rocha que não vacila, a rocha de esquina, a rocha de sustentação é o Senhor. Portanto, nós somos edifícios do Senhor, nós crescemos a partir da graça de Deus e da graça do Senhor Jesus Cristo, e nós aparecemos anunciando as boas novas de salvação. E já caminhando para o versículo de número 10, hoje está rápido, viu? Está assim escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento. Quem é o fundamento? Vamos mais para frente. E outro edifica sobre ele. Outro edifica sobre ele. Quem é ele? Mas veja, cada um edifica sobre ele. E o versículo 11 descobre quem é ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Quem é ele? Jesus Cristo. Eita, Jesus Cristo. Foi brincadeira não, hein? É uma beleza, é uma graça, é um favor, sem nenhum merecimento nosso. O Senhor Jesus Cristo veio e foi para a cruz para nos salvar. Então, a partir da cruz do Calvário, nós fomos libertos do Senhor. O nosso fundamento, a nossa rocha preciosa, rocha de esquina, a angular, a sustentável, a que edifica o seu povo, aquele que transporta o homem das trevas para o ambiente da luz, aquele que transporta o homem da escuridão para o reino de Deus. É algo maravilhoso, um prêmio extraordinário para nós, mas muitas vezes nós só sabemos que ele veio na cruz do Calvário, mas não reconhecemos bem o valor
do seu sacrifício para a igreja. Eu li o versículo de número 11, agora o 12, vamos ler o 12. Pois bem, e o 12 fala assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O 13, e a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É exatamente isso, é o trabalho que nós fazemos. Nós não podemos fazer um trabalho para parecer que somos nós, que nós somos os tais, não. Nós devemos fazer um trabalho para a glória de Deus, para a salvação de pessoas. E tudo que nós fazemos, o Senhor nos recompensará. Mas, na verdade, nós não servimos a Deus pensando na recompensa, não. Nós servimos a Deus porque Ele nos chamou e nós aceitamos o convite de Cristo, e nós fazemos porque nós nos apaixonamos pela palavra de Deus e nos apaixonamos por essa obra maravilhosa que é a obra de transformação. Mas Deus não deve nada a ninguém. A Bíblia diz que Ele nos recompensará. E tudo que nós fizermos será testado nos céus. O Senhor Jesus Cristo, naquele dia, no tribunal de Cristo, testará o nosso trabalho. Se porventura fez um trabalho querendo aparecer, querendo me vangloriar, mas alguém recebeu aquela palavra, vai ser testada. Então aquele trabalho, aquela obra será comparada ao ouro, à palha, ao feno ou à madeira. Então será testada no fogo. Se queimar, eu não recebo galardão. Então eu não sei, é possível que algumas pessoas não recebam galardão, que eu tenho chamado o crente salvo mais careca. Mas se a obra foi importante, que glorificou o nome do Senhor, e que houve conversão, e que houve cuidado e zelo, essa obra será como ouro. Quanto mais testada no fogo, mais brilhante fica. Portanto, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Pois bem, então nós precisamos ter essa atenção, né? Para não sermos meninos na fé. Há uma distância muito grande entre o menino na fé e o crente cristão, o crente maduro. Porque o menino na fé, ele é imaturo, portanto carnais, controlado pelos seus próprios desejos. Mas o crente maduro estão em sintonia com Deus e sua meta é permitir que a vontade de Deus seja a sua vontade. Então, há uma distância entre um e outro, porque é um processo, há um crescimento, né, do 0 ao 100. Então a pessoa vai caminhando, vai no estágio 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, crescendo em conhecimento e graça até a estatura perfeita. Eu até acredito que a estatura perfeita deve ser naquele dia, porque nós somos falhos. Hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos estar com dificuldade em alguma coisa, mas nós não nos desgarramos do Senhor, porque nós conhecemos a palavra. Mesmo que o vento sopre, as coisas se mexam para lá e para cá, e que venham as tentações, nós conhecemos esse alimento, porque nós somos lavouras de Deus, nós alimentamos as pessoas e somos alimentados ao mesmo tempo. Então nós não vacilamos no nosso pé, porque nós conhecemos a palavra. Mesmo que as coisas percam o controle, mas nós estamos no temor do Senhor. E o temor do Senhor é algo maravilhoso. É submeter-se a Cristo em temor e obediência. Deixar dominar-se passivamente por Ele, sem direito a inovar a palavra de Deus ou jeitos diferentes para alcançar a salvação. É submeter-se a essa palavra. Portanto, submeter-se a Cristo é algo extraordinário, porque com certeza Ele vai nos honrar. E se nós pecarmos, Ele é o nosso advogado. Preste atenção. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós falamos numa coisa ou em outra coisa. Mas se nós pecarmos, a Bíblia diz que tem Ele, Jesus, o nosso advogado. E Ele intercede por nós. Veja, se Ele é o nosso advogado, nós estamos bem, porque Ele justifica diante de Deus, e Deus não nega por causa do seu sacrifício, né? E porque Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo são um só. Então nós estamos bem, não é? E essa palavra deve ser ensinada às pessoas que não conhecem. As pessoas estão na escuridão, estão na farra, na bebida, tem gente matando, olha na televisão, o que dá de morte, coisas absurdas, faz medo. As pessoas estão perdidas, as crianças, é inocente, vai crescendo
e vai assimilando as orientações deste mundo, se desvia o seu comportamento social, afasta-se da família e começa a fazer atrocidade por aí. Isso não está certo. Nós precisamos alumiar este mundo com esta palavra, porque nós somos luz e, portanto, sal da terra. Então nós lemos o versículo de número 12, e agora o 13 nós lemos também, e o 14 nós lemos também, não é? O galardão. Então, o galardão é importante, não é? Vamos ter uma coroa aí com galardão. Eu fico imaginando a coroa do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e tantos outros pregadores, né? Mas eu tenho pensado muito na coroa do apóstolo Paulo. Deve ser linda, né? A gente olha para a coroa do apóstolo Paulo lá na eternidade. Deve ser espetacular, né? Porque aquele homem fez um trabalho extraordinário. Penso eu que depois de Cristo foi o maior anunciador desta palavra. E o Senhor Jesus Cristo chamou Paulo num momento repentino, e toda a mensagem de Paulo não é inspirada, foi revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi um privilégio extraordinário, portanto precisamos estar atentos à palavra de Paulo, porque é com grande sabedoria, que é a sabedoria do Espírito Santo, palavra revelada para nós, para a igreja do Senhor. Vamos ver agora o próximo versículo, é o 15, versículo de número 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Então, se o galardão, se a pessoa trabalha para Deus nesta terra, e ele trabalhou, fez um trabalho e vangloriou-se, e achando que ele é o bom da pregação, ele, quando chegar na eternidade, vai ser testada a obra dele e vai queimar-se. Mas ele será salvo, porque creu no Senhor e esforçou-se, né? Esforçou-se e será salvo. Então, um salvo, um galardão que foi destruído porque não serviu, porque o galardão que serve é aquele que glorifica o nome do Senhor. E por último, hoje foi rápido, o versículo de número 16 fala assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, é sério isso aqui, é muito sério. Eu sei que eu sou templo de Deus e o Espírito de Deus habita em mim. Você igualmente sabe que você é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Então nós devemos estar atentos, buscar o quê? A santificação. Porque sem a santificação, ninguém chegará a Deus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Então, como é que faz? Eu preciso ser santo, mas eu sou um pecador. E em vez de ter o Espírito de Deus, o Senhor é aquele que nos dá força, autoridade para expulsar, repreender, falar com as pessoas, alinhar os pensamentos das pessoas. E à medida que nós falamos, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se nós somos templo de Deus e o Espírito do Senhor habita em nós, eu entendo que Jesus também habita em nós e Deus também habita em nós. Por quê? Porque os três são um só. E os três habitam em nós, mas o Espírito Santo é aquele que está conectado em nós, que habita em nós. E nessa conexão nós temos como orar ao Senhor Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse relacionamento com Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela sua bondade, pelo seu favor e pela sua graça. Então nós estamos bem abastecidos com relação, né, à vida eterna, porque tendo esse entendimento, nós podemos parar em qualquer lugar e falar com o Senhor. E mesmo correndo podemos orar ao Senhor, mesmo deitado podemos falar com o Senhor, ou sentado, ou de joelho, nós podemos orar ao Senhor. Trabalhando, nós meditamos, fazemos aquela oração flecha, rapidinha, mas nós nos conectamos com Deus a partir do Espírito Santo, que nos leva a Jesus e Jesus nos leva a Deus. Portanto, nós devemos estar atentos, sempre procurando a maturidade na fé, buscando o crescimento espiritual, o conhecimento dessa palavra, para que nós possamos instruir outras pessoas e trazê-las para o reino de Deus. Portanto, fiquem com Deus.